Por que que às vezes a sociedade passa por momentos difíceis que não precisaria passar? Por que nações passam por momentos difíceis que não precisaria passar? Às vezes nós temos que parar e pensar: será que nós como igreja não abandonamos a Deus? Será que nós como igreja não temos tido uma visão errada de Deus? Será que nós como igreja não temos deixado de buscar a Deus? Não temos deixado de orar? Não temos deixado de nos humilharmos diante do Senhor? Será que nós nos acomodamos à vida religiosa? Será que nós achamos que estamos servindo a Deus e na verdade perdemos a Deus ao longo da vida, ao longo da estrada? Nos esquecemos do Senhor e a nossa vida religiosa apenas é isto, uma vida religiosa. Ao invés de um coração quebrantado, que a Bíblia diz que Deus jamais rejeita, ao invés de orações sinceras, ao invés de uma devoção verdadeira, ao invés de uma sede real da presença de Deus, Israel estava vivendo apenas uma tradição religiosa. Mas o Deus da Bíblia, Ele não aceita uma oração dividida, meu amado. O Deus da Bíblia não aceita: ou você serve ao Senhor, ou não tem como servi-lo. Não tem como eu adorar a Deus e adorar a outros deuses. Não tem como eu servir ao Senhor e servir a Baal, ou servir a Mamon, ou servir ao dinheiro, ou servir aos meus próprios desejos e aos meus próprios sonhos e objetivos. E colocar a Deus em algum lugar da minha vida, quando apenas eu preciso de algo, quando apenas uma tristeza vem no meu coração, então eu me lembro de Deus. Quando algo trágico acontece em minha vida, e eu estou lá no vale da sombra da morte, então eu me lembro de Deus. Na verdade, isto acontece tantas e tantas vezes em nossa vida. E às vezes as pessoas não entendem por que tragédias acontecem, por que perdas acontecem, porque é um lugar que foi feito e dedicado ao Senhor, como Salomão dedicou aquele lugar naquele dia. E quando Salomão dedicou aquele templo ao Senhor, e ele orou, e a Bíblia diz que a glória do Senhor, o Shekinah, encheu aquela casa, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé naquele lugar, tal era a presença, a glória de Deus. Mas tudo isto se perdeu, tudo isto foi perdendo. Deus mostrou a Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, que Ezequiel olhou, ele viu Jerusalém, e ele viu a glória de Deus saindo do templo, e se colocando em cima das muralhas da cidade. Ele viu a glória do Senhor saindo das muralhas da cidade, e indo até o Monte das Oliveiras. Ele viu a glória do Senhor saindo do Monte das Oliveiras, e indo embora daquele lugar. Aquele lugar só foi destruído porque Deus deixou aquele lugar. Aquele lugar só foi destruído porque o Senhor já não estava mais lá. E às vezes a gente, sem perceber, a gente, quando vai ver, Deus já não está mais lá. E não é culpa de Deus, porque Deus sempre quis fazer uma aliança com o homem. Deus sempre quis fazer uma aliança com você, uma aliança de bênção, uma aliança de prosperidade, uma aliança de cura, uma aliança de que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, uma aliança de que Ele iria à tua frente para derrotar os teus adversários, uma aliança que Ele abençoaria a tua casa, os teus filhos, a tua descendência. Este é o Deus da Bíblia, que faz aliança com o seu povo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, e muitas vezes nós nem percebemos que abandonamos a Deus, e levamos a nossa vida de qualquer maneira, levamos a nossa vida longe do Senhor. E temos os nossos deuses. Não, pastor, eu não tenho Deus nenhum, não, pastor. Eu não adoro Baal, eu não adoro nenhuma imagem, eu não adoro nenhum santo. Mas nós colocamos a adoração à nossa vontade, nós colocamos a adoração a determinados pecados, nós colocamos a adoração a determinados sonhos pessoais nossos, e nós nos esquecemos de Deus. Não importa o que Deus pensa, eu preciso ganhar a vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso manter a minha casa, eu preciso isto e aquilo. E muitas vezes nos esquecemos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, como nós deveríamos guardar em nosso coração. Sabe, queridos, Deus não precisa da tua ajuda para te abençoar. O que Deus quer é a tua obediência para Ele te abençoar.
Eu ontem estava pregando numa igreja, eu estava me lembrando, me veio na mente uma passagem de Jacó, e tantas coisas aconteceram, porque Deus havia prometido que iria abençoar a descendência de Abraão. Deus falou para Abraão: eu vou abençoar a você, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Esta bênção se estendeu para Isaac, e quando Rebeca, a esposa de Isaac, teve gêmeos lá, e que Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu segurando no calcanhar, Deus falou uma palavra: olha, o maior vai servir ao menor. Deus estava dando uma palavra que ele iria abençoar a Jacó. Deus falou mais tarde: eu escolhi a Jacó, Jacó iria ser abençoado, e Jacó sabia que ele iria ser abençoado. Mas ao invés de ele esperar a bênção de Deus na hora certa, no tempo certo, da maneira certa, ele achou que para ele ser abençoado, ele precisaria tomar a primogenitura do seu irmão. Ele achou que ele precisaria mentir para o seu pai colocar a mão sobre ele e abençoá-lo. E por causa disso, ele teve que fugir e atrasou o plano de Deus, atrasou o projeto de Deus para a sua vida. Porque às vezes nós achamos que precisamos dar uma mão, precisamos dar uma ajuda para Deus, porque Deus fez promessas para a minha vida, mas elas não estão se cumprindo, e às vezes eu não sei esperar o tempo certo, às vezes eu não sei esperar o milagre de Deus em minha vida, e eu quero agir pela minha própria maneira, ainda que aquilo esteja contrário à palavra de Deus. Israel fez isso daí. Por que esperar? Se eu posso servir a outros deuses também, e tudo está bem, tudo está certo. Nós vivemos em uma época em que nada é errado, tudo é relativo, nada é pecado, tudo é relativo, tudo é preconceito. Se você achar que aquilo está errado, não está errado, naquilo também não. E nós, não é questão de estar errado, mas será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos honrando a Deus? Será que Deus realmente é por nós? Ou será que o Senhor está nos chamando para nos voltarmos para Ele, e nós estamos tapando os nossos ouvidos, achando que tudo está maravilhoso, achando que a vida está boa, achando que tudo está caminhando muito bem? Era desta maneira que Israel pensava. E quando aquele lugar foi consagrado a Deus, e Deus derramou a presença dele ali, e Salomão orou, e o Senhor falou: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, quando houver fome na terra, quando houver seca, quando a tragédia vier, se o meu povo orar e me buscar, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Mas eles se esqueceram destas coisas aí. Sabe, queridos, às vezes nós nos esquecemos que Deus habita no meio da adoração do seu povo. Deus habita no lugar onde há adoração verdadeira. Deus habita em um lugar onde as pessoas realmente o buscam. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Este lugar aqui não é o lugar da morada de Deus. O lugar da morada de Deus é onde você o adora em espírito e em verdade. Mas este lugar se torna maravilhoso porque nós nos juntamos aqui e nós derramamos a nossa vida e nós levantamos a nossa adoração ao Senhor, e Deus resolve colocar a presença dEle, a glória dEle nesse lugar. E a minha oração é sempre esta daí, meu amado, que a gente nunca se torne um lugar onde a gente tem o hábito de adorar a Deus, mas que Deus sempre encontre nesse lugar gente com o coração quebrado, gente com o coração desejoso pela presença do Senhor mais do que qualquer coisa, e que Deus jamais tire a glória da sua presença de sobre esse lugar, de sobre as nossas vidas, porque senão não resta nada, meu amado, apenas uma religião externa, apenas hábitos. Cantamos as músicas, ouvimos a pregação e saímos, mas nada muda em nossa vida. Era isto. Israel, eles tinham as celebrações, eles tinham as festas, mas se nós rejeitarmos a Deus, se nós abandonarmos a sua palavra, com certeza a destruição vem sobre o povo que um dia se disse povo de Deus.
E às vezes a gente não percebe. O pior de tudo é nós não esquadrinharmos o nosso coração e a nossa vida e percebermos onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu mudei o meu pensamento? Será que eu mudei a minha teologia? Será que eu não creio mais nas coisas que eu cria no passado? Esses dias alguém falou, comentando de mim, falou: eu não gosto do pastor Edson porque ele é muito radical, ele é muito legalista, ele prega as mesmas coisas há tanto tempo. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito que ainda hoje o pecado separa o homem de Deus. Eu acredito ainda hoje que o salário do pecado é a morte. Não tem como escaparmos disto daí. O salário do pecado é a morte.